Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, finalizando as nossas reflexões desta semana. Bem, o que deu para perceber olhando com toda honestidade sobre esses estudos dos mandamentos, a lei moral de Deus, que nós somos caminhando passo a passo, ao longo das 3 semanas que nós temos visto aqui, vimos como a lei moral resume a vontade de Deus para o que é certo ou errado, trazendo uma orientação clara e segura para todos nós sabermos o caminho da santidade, o caminho que agrada ao Senhor, a sua vontade revelada, que é supracultural, não está circunscrita a um tempo ou a uma época, mas vale para todos os homens em todos os lugares. O que dá para nós percebermos com sinceridade e honestidade diante de Deus a nossa reflexão é que o pecado nos afeta a todos. Pela graça do Senhor Deus nós conseguimos perceber. E na conclusão nós chegamos em um ponto que eu havia falado anteriormente que iríamos tratar hoje, que é certamente um tema polêmico e que muitas vezes o dizer bem intencionado de muitos cristãos, evangélicos em especiais, mascara uma verdade bíblica induzindo ao erro. Há uma contradição aguda no meio da cristandade. A tendência de alguns cristãos de outras tradições é separar de uma forma categorizada pecados entre mortais e veniais. Mas outros reagem a esta divisão, que é arbitrária, escrituristicamente falando, colocando uma espécie de socialização do pecado, pondo-os todos na mesma categoria. Quem nunca ouviu falar da expressão, esse ditado evangélico que diz, muito comum, que diz, para com Deus não há pecadão nem pecadinho, é tudo pecado. Bem, há uma falácia nessa argumentação. Todo pecado é transgressão da lei, ou, colocando de uma forma inversa, toda transgressão da lei é pecado. Mas ao dizer isso, nós podemos cometer o erro de dizer que não há diferença de gravidade entre os pecados. Falar pecadão ou pecadinho, sempre os próprios termos superlativo ou diminutivo, têm conotação jocosa. Mas na Escritura Sagrada há gravidades diferentes de transgressões, ainda que todas e cada uma delas sejam transgressões. Para que um pecado seja horrível, não é preciso que ele seja absurdo. Porque o que mede a gravidade do pecado é contra quem se comete. Se você age de forma violenta, bruta ou cruel, imagine você uma criança xingando, batendo e esperneando e tratando mal uma outra criança de sua idade. Todos os pais vão ficar incomodados com aquilo, ou deveriam ficar, e chamar a atenção de seu filho. Porém, se ele faz isso com uma criança menor, nós ficamos mais revoltados, que diz isso é injusto. Há uma gravidade maior em ele fazer algo fisicamente danoso contra uma outra criança, mas maior contra um menor, um mais indefeso. Agora imagine esta criança xingando e batendo, ou uma adolescente fazendo isso com os seus pais, trazendo um malefício e dor até mesmo sobre os seus pais. A revolta é muito maior, a gravidade dele ter feito com os seus pais é maior. Agora imagine este adolescente maltratando, xingando e batendo no seu avô ou na sua avó. A gravidade se mostra muito maior. E veja, é o mesmo ato, mas que reveste-se de uma gravidade maior, de acordo ou referenciado com relação a contra quem se está cometendo. Ora, todo pecado é, em última instância, um pecado contra Deus. O que faz de qualquer pecado algo terrível, porque a gravidade do pecado é proporcionalmente relacionado a contra quem se comete. Entretanto, os pecados são objetivamente descritos como pecados de gravidades distintas também. Olha como o Catecismo aborda esta questão. Na pergunta de número 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Ou seja, todos os pecados são igualmente odiosos, repugnantes, graves e sérios, igualmente? A resposta é, alguns pecados em si mesmos, e em razão de diversos agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Todos os pecados são odiosos, e como nós veremos na semana que vem, como nós devemos olhar para cada pecado e qual a solução de Deus para todos os pecados. Todos são odiosos.
mas não são todos igualmente odiosos. Todos os pecados são graves, são pecados, mas não são igualmente intensos. Eles não são igualmente graves. Nós conseguimos medir isso e algumas pessoas dizem, não, o que diferencia são as consequências, mas todo pecado é pecado do mesmo jeito. Bem, é pecado enquanto categoria de transgressão, mas não está na mesma gravidade. E é óbvio, nós sabemos disso, nós convivemos com isso. Toleramos alguns pecados que as pessoas nos cometem, mas alguns outros requerem de nós alguma reação. E diz, não, isso aqui eu já não tolero, você não pode fazer. Eu até relevo algumas outras coisas. Embora sejamos chamados para perdoar, mas administramos desta maneira. É absolutamente imperativo olharmos transgressões nos seus níveis de gravidade. Carregamos essa lógica conosco. A justiça faz isso, quando faz uma dosimetria e quando um julgamento é feito, ele olha a gravidade da pena, a gravidade da infração, para que a pena seja proporcional à gravidade. Isso reflete o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que nos diz o Salmo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele não apenas está reconhecendo que a soberba é um pecado catalisador de outros tantos, como ele diz, se eu não cuidar dessa questão, eu cometerei grandes transgressões, uma grande transgressão. A grande e a pequena, embora todas sejam transgressões e sejam pecados. Em João 19:11, o Senhor Jesus, falando com Pilatos, disse, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Claramente o Senhor Jesus diz, aquele que me entregou a ti, o traidor, tem um pecado maior do que outros pecados. Ser aquele que entregou o Filho de Deus foi uma situação muito grave. E o que a Bíblia coloca claramente é que há gravidade sim. Ao ponto da Bíblia dizer que tem pecado, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não haverá nem perdão. Ou no texto que nós já lemos aqui, das coisas que aborrecem o Senhor. 6 coisas aborrece o Senhor, Provérbios 6, 16 a 19. E a 7ª, sua alma abomina. Então há gravidades diferentes. E ele cita as 6 coisas que aborrece, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última, aquele abomina o que semeia contendas entre irmãos, o que traz desgraça e contenciosidade no corpo de Cristo na fé. Que Deus nos ajude a entendermos as gravidades do pecado, que não sejamos tolos nem meninos nessa questão. Oremos ao Senhor. Deus bendito, louvamos o Teu nome pela Tua palavra viva e verdadeira. Rogamos a graça do Teu Espírito para sermos conduzidos em sincero arrependimento de cada transgressão que cometermos, entendendo que elas são graves aos Teus olhos, são pecados contra Ti. Mas dá-nos a prudência e a sabedoria também para sabermos lidar com a devida seriedade que cada pecado deve ser tratado em nossa vida. Lutar contra todos eles, mas sermos sábios para tomarmos cuidado de transgressões maiores especialmente. E sermos sábios na administração e na disciplina também dos pecados, sabendo olhar o nível e a intensidade da gravidade, para não cometermos injustiças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.